pessoal, então essa é a propriedade, eu vou mostrar a propriedade distributiva, né? O popular chuveirinho. Por que é chuveirinho? Vocês já vão entender. Vamos direto para um exemplo que ficará mais fácil de explicar. O que é a propriedade distributiva? É quando a gente tem um valor vezes uma soma que está dentro de parênteses, que é o quê? Um B mais C. Por que o nome se chama chuveirinho? Porque as flechinhas que a gente faz para realizar essa multiplicação lembram a figura do chuveirinho, né? Então, é o A vezes o B mais A vezes o C. Essa é a nossa propriedade distributiva, ok? Então, onde ela é usada? Lá no oitavo ano. Lá no oitavo ano, a gente tem o quê? A gente tem, por exemplo, a x ao quadrado vezes x na terceira mais y, certo? Aqui, x ao quadrado vezes x ao cubo, x ao quadrado vezes x ao cubo, mais x vezes o y. X vezes o y, certo? Aqui, vocês fazem o quê? Não é multiplicação de bases iguais? Pela propriedade da potenciação de bases iguais, o que você faz? Você mantém a base e soma os expoentes. Mas aqui tem o que fazer? Não, são bases diferentes, então mantém como ela está. Aqui, somando os expoentes, 2 mais 3, 5, que é x elevado na quinta potência, mais x ao quadrado vezes y. Essa é a nossa propriedade distributiva em relação à soma. Onde usaremos isso no nono ano agora, que é multiplicação de radicais. Então, olha só. Eu vou apagar aqui. Eu sugiro que dê uma pausa no vídeo e copie esse exemplo, porque a gente vai usar depois. Ok. Então, apagando esse exemplo, vamos fazer com radicais agora. Certo? Como é que fica com radicais? Com radicais fica o seguinte. Fica, vamos botar aqui, exemplo. O exemplo vai ficar como? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 2. Como é que vamos usar isso? Olha só. Aplicando a propriedade distributiva, o popular chuveirinho, a gente vai pegar a raiz de 2 e multiplicar por raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada vezes o número 2. Ok? Aqui, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Mais raiz quadrada de 2 vezes o 2. Aqui, vou colocar no vídeo anterior que eu coloquei, eu expliquei
que quando os índices das raízes são iguais, eu posso colocá-los embaixo da mesma raiz. Então, fica como? Os índices, aqui o índice é 2 e o índice é 2. Lembrando que o índice 2 não precisa aparecer. Então, fica o 2 vezes o 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 2. 2 vezes o 3, 6, mais 2 vezes raiz quadrada de 2. Essa é a nossa resposta, ok? Vamos a um outro exemplo. Esse é o exemplo A. Novamente, peço que dê uma pausa no vídeo e copie esse exemplo, certo? Voltando aqui então. Exemplo B. Raiz quadrada de 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 3 menos o 2. Ok? Aqui usaremos uma propriedade que diz o seguinte, que a soma, o produto da soma pela diferença entre dois termos, que é o quê? Essa propriedade aqui, ó. A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Essa propriedade, essa é a propriedade do produto da soma pela diferença entre dois termos, que dá o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então é o seguinte, isso aqui é o terceiro produto notável. Eu sugiro que vocês dêem uma pesquisada na internet sobre tudo isso, que isso é matéria do 8º ano. Que, se vocês quiserem, mais pra frente eu faço um vídeo sobre isso. Ok? Então, fazendo o chuveirinho de novo, o popular chuveirinho, né? E o nome é propriedade distributiva. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes o 2. 2 vezes raiz quadrada de 3, 2 vezes o 2. Então, olha só. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá o quê? Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 2 vezes o 2, 4. Notando isso aqui, ó. Esse valor aqui, ele não é oposto desse valor aqui, então eles podem ser cancelados. Logo, fica raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado menos o 4. Aqui, pela propriedade que diz o seguinte, que quando temos o índice igual ao expoente do radicando, na verdade não é o expoente, ele está elevado a uma potência igual a do índice, ao expoente igual ao do índice, podemos dizer o seguinte,
que esse simplifica com esse, o valor é o A. Usaremos isso aqui. O expoente 2, ele é igual ao índice da raiz, que é 2. Então, fica como? 3 menos o 4. Se eu tenho R$3, comprei uma coisa, o valor de 4, fiquei devendo R$1. Essa é a propriedade distributiva, isso que usaremos nos exercícios posteriores. Espero ter ajudado.